Olá, querida amiga, querido amigo, que a paz seja conosco. Dando continuidade ao estudo do livro Em Torno do Mestre, essa reunião de crônicas que Vinícius, pseudônimo de Pedro de Camargo, produziu no século passado, hoje nós vamos encontrar um capítulo muito interessante que, pelo próprio título, a gente já percebe o convite à reflexão. Este capítulo, denominado Paciência Não Se Perde, vai fazer com que a gente busque, ao mesmo tempo, conexões com a doutrina espírita, nas obras de Kardec, no manancial profundo e rico que Chico nos deixou através dos inúmeros espíritos benfeitores que por ele nos legaram mensagens inteligentíssimas, oportunas, e também, naturalmente, com o Evangelho. Vamos ali reconhecer que, para além daquilo que nós já conhecemos sobre paciência e o que nós sentimos de paciência, vamos ver que há todo um mundo novo para ser descoberto. E que Vinícius foi muito feliz em trazer para nós, então, reflexões a começar por este título: Paciência Não Se Perde. De início, ele traz o versículo 19 do capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Ali está escrito: pela paciência possuireis as vossas almas. Diz Jesus: pela paciência possuireis as vossas almas. Para contextualizarmos, precisamos lembrar que Jesus disse isso no momento em que estava no templo de Jerusalém, junto com os seus discípulos. Um pouco antes, uma viúva muito pobre havia entrado ali naquele local onde estavam e depositado tudo o que tinha, que praticamente era quase nada, no gasofilácio do templo. Era aquele cofre, aquela urna onde se recebiam as doações em dinheiro. E Jesus ali então nos dá a grande lição a respeito do óbolo da viúva. O doar-se, o dar de si mesmo, o dar daquilo que se tem. Enfim, profundas reflexões que são oportunas daquela cena tão singela que talvez acontecia na frente de tantos, mas passava despercebida. Mas aproveitando ali Jesus, o grande professor, o grande educador, demonstrou aos seus discípulos o que estava por trás daquela ação, a intenção daquela mulher, o seu coração nobre, a sua fé em Deus, pois que ela podia ter ali ficado sem nada, então não sabia mais tarde o que poderia ter para comer, alguma urgência que surgisse, necessitasse de dinheiro, e ela deu de tudo, confiando que Deus daria mais. Em seguida, ele faz o que nós chamamos de o sermão profético, no sentido de apresentar algumas coisas, utilizando no futuro a questão do próprio templo como símbolo. E aí ele chega nesta frase central: pela paciência possuireis as vossas almas. Central, é claro, aqui, neste teor de reflexão que nós estamos fazendo. Quem de nós não perde a paciência? Quem de nós não está acostumado a dizer: perdi a paciência, ou isto me faz perder a paciência? Quantas vezes, e talvez são até incontáveis, porque essas vezes se multiplicam ao longo do mesmo dia. Paciência que costumamos romantizar, fazer poesia dela, enquanto deveria ser algo bem mais prático, bem mais pé no chão, no sentido de ser alcançada, ser buscada de forma mais breve, mais eficaz, mais clara. Todos, é claro, naturalmente temos alguma coisa que faz o equilíbrio vacilar, a estabilidade sair do controle e reações infelizes, impulsivas, primitivas surgirem.
Quando a cabeça esfria, o coração desacelera, vai surgir outro panorama por dentro de nós. E aí, talvez junto com a responsabilidade, muito mais possivelmente com a culpa, surge aquela pergunta: o que é que eu fiz? Ou por que eu fiz isso? De novo, talvez. E Vinícius, esse educador de almas, como o material didático que ele utiliza, que é o Evangelho e a Doutrina, ele vai fazer com que a gente repense essas reflexões, trabalhe-as de uma maneira mais acertada e nos ensine a buscar o remédio correto para o momento das tomadas de decisão. Então, ele começa dizendo assim: é muito comum ouvirmos esta exclamação: perdi a paciência. Como sabem, porém, que perderam a paciência? Porque quando precisaram daquela virtude para se manterem calmos e serenos, não a encontraram consigo. E por isso exasperaram-se, praticaram desatinos, proferiram impropérios e blasfêmias. Então aqui ele faz dois movimentos da alma, que naquele momento que algo nos irrita, algo no outro, algo em nós mesmos, algo que a vida faz surgir na nossa caminhada na Terra, no movimento que nós fazemos de buscarmos dentro de nós os recursos para suportarmos, para aguentarmos, para sofrermos aquela situação, nos deparamos com a falta de reserva, de paciência. Aquilo nos incomoda mais do que realmente a gente consegue se equilibrar. E aí, na decepção de não estarmos ainda seguros de saber lidar com aquela situação, passamos ao outro movimento, que é reagir. E essa reação pode ser um ataque, pode ser uma defesa, mas sempre com direções, com intensidades desproporcionais, que não se justificam. É uma ofensa que é retribuída com uma ofensa maior. É o calar-se perante uma injustiça que merecia um acolhimento, uma defesa, um amparo. É muitas vezes perante a doença que nos alcança o desespero. E esse desespero se torna falta de fé. A fé diminui mais ainda, porque então, talvez pela primeira vez na vida, a criatura começa a meditar na palavra morte e no que ela significa. Então se dá conta de que, uma vez no corpo, há um prazo de validade, há um momento em que nós regressaremos para a nossa casa espiritual. E isso, naturalmente, gera dentro dela um turbilhão de questões. Desde o para onde eu vou, o que estou fazendo aqui, mas principalmente o que eu fiz até aqui. E talvez ao recapitular os dias passados, lhe surge uma ânsia de querer resolver tudo de modo rápido. Há uma aceleração no agir, uma ansiedade que não vai fazer bem. Do desespero, à irritação, às defesas injustas, aos ataques desequilibrados, vejam que sempre há a paciência por trás, especialmente a falta dela. Continua ele: só pelo fato de não encontrarem em seu patrimônio moral aquela virtude, alegam logo que a perderam. Como poderiam, porém, perder o que não possuíam? Aqui, então, quando ele toca no sentido de perder algo que não se possui, a paciência considerada como uma posse, é indispensável que a gente lembre do que está no item 9
do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E ali no item 9 nós temos uma passagem que em geral é bastante conhecida, que fala a respeito da verdadeira propriedade. É um texto produzido por M, Espírito Protetor, e o interessante é que ele já começa de uma forma muito sintética, nos apontando as verdadeiras prioridades no nosso evoluir, no nosso conquistar, no nosso andar perante a caminhada do progresso. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Paciência a gente leva. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então seria um aluguel, seria um empréstimo, enquanto aquilo nós estamos vinculados. É o nosso corpo, por exemplo. Do nascimento até o túmulo estamos ali em usufruto dele. Mas uma hora ele perece, o fluido vital se extingue, mas o espírito continua existindo. E aí? Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto. Que é então que ele possui? Que é então que nós possuímos? Nada do que é de uso para o corpo. Tudo o que é de uso da alma. A paciência, por ser uma virtude, por ser uma força da alma, é de uso dela. É justamente quando a gente vai usá-la que nós temos a percepção de que a possuímos em quantidade devida, já um exercício praticado, desenvolvido, ou se ainda é um foco que a nossa alma não despertou para trabalhar. E seja no plano material, seja no plano espiritual, paciência sempre vai ser fundamental, sempre vai ser necessário. Quantas lições a gente consegue tirar só da paciência, que é o recorte que estamos fazendo aqui neste estudo, quando vamos ler uma obra magnífica como Memórias de um Suicida, em que aqueles espíritos, junto com Camilo Cândido Botelho, estudando e trabalhando e progredindo e se melhorando do lado de lá, são convidados a todo momento a desenvolverem paciência em vários aspectos, para que não só se mantenham alertas e lúcidos à medida do possível, enquanto errantes que estão, como também já na preparação para a nova encarnação, no seu denominado programa reencarnatório. Temos também outra passagem específica que fala a respeito agora sim de paciência em O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é um ditado de um espírito amigo em Havre, 1862, que a gente vai encontrar no item 7 do capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, que também, por sua beleza e sua profundidade, começa inclusive falando a respeito da dor e termina falando a respeito da coragem. Coragem, amigos, coragem. Tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Aqui é como que ele nos dissesse: ser cristão é ser paciente, é ter a paciência depositada naquilo que está além do nosso alcance, nas mãos, de maneira simbólica, nas mãos de Deus, na providência divina. Sabedores de que estamos fazendo tudo o que nos cabe ao nosso alcance, o bem até o limite de nossas forças, e o mal, embora ainda vacilemos nele, como também o bem, que não está tanto assim na integralidade dos nossos gestos, acima de tudo, a paciência. A paciência consigo mesmo, que faz com que a gente não repugne os erros, mas pelo menos os analise para que eles não sejam mais repetidos. Hábitos nocivos que vamos conseguir diminuir de pouquinho a pouquinho e oferecer lugar para hábitos sadios. Esta é a educação da alma. Essa é a educação do Cristo. É a pedagogia do amor
que não pune, que educa, que ensina, que esclarece, porque nos apresenta as leis de Deus, o caminho da felicidade. Vai continuando Vinícius, dizendo: será melhor que os homens se convençam que eles não têm paciência, que ainda não alcançaram essa preciosa virtude, ou essa preciosa qualidade, que, no dizer do Mestre insigne de Jesus, é a que nos assegura a posse de nós mesmos. Pela paciência possuireis as vossas almas. E não pode haver maior conquista que a conquista própria. E, repetindo, não pode haver maior conquista que a conquista própria. Aqui agora, Vinícius vai citar o versículo 32 do capítulo 16 de Provérbios, no Antigo Testamento. Já alguém disse com justeza que o homem que se conquistou a si mesmo vale mais que aquele que conquistou um reino. Os reinos são usurpados mediante o esforço e o sangue alheio, enquanto que a posse de si mesmo só pode advir do esforço pessoal, da porfia enérgica, ou seja, da insistência, da perseverança em se melhorar, em progredir, em se transformar para melhor, e perseverante da individualidade própria, agindo sobre si mesma. Uma ação consciente sobre as próprias palavras, os próprios pensamentos e, acima de tudo, o comportamento em geral, as nossas atitudes. Assim nós teremos condição de empregar mais força de vontade naquilo que a gente quer ser, sem se desesperar, reconhecendo que muita coisa que a gente deveria ser, ainda não somos. Ainda não somos. E não sofreremos pelo fato de que deveremos ser, ou deveríamos, ou gostaríamos de ser santos. Em nosso grau evolutivo, no momento atual da sociedade, já ganhamos demais em sermos mais humanos. A santidade, a santificação de cada gesto, a pureza dos nossos atos, elas vão vir naturalmente, automaticamente, à medida que nós estivermos baseados em uma vida de oração, em que essa oração for conectada com a lei divina, com a vontade de Deus. Como dizem os Espíritos, no início do livro dos Espíritos, estivermos submissos à vontade de Deus. Ademais, vamos ver que essa força de vontade nos impregna com um ânimo, uma disposição para que, mesmo ainda tropeçando e falhando, a gente possa sorrir e dizer: tudo bem, eu tropecei, mas eu levanto, eu sigo, eu continuo. Considerando que Jesus está comigo, Ele me suporta e me apoia, e me ama como sou, desejando, é claro, que eu seja melhor do que ontem, como amanhã melhor do que hoje. Esta postura sincera faz com que a gente se torne também compassivo e empático com todos aqueles que nos rodeiam. Vai nos libertar das vaidades intelectuais, vai nos dar o verdadeiro saber, mas aquele saber, como Sócrates dizia, o conhecimento só me é útil quando ele me acrescenta na questão moral, quando ele me moraliza, ele me aperfeiçoa. E esse aperfeiçoamento ele não pode ser dado em nível de isolamento, de afastamento, de exclusão. É em sociedade que a gente vai se burilando, ainda que surjam os erros, os atritos, os conflitos, os confrontos, mas nunca estagnar, sempre para frente, sempre com fé. A fé, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé sincera e verdadeira é sempre calma, faculta a paciência que sabe esperar, porque, tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Aquela calma a ponto da pessoa ter a noção de que ela não deve dar um passo adiante. Por enquanto, não.
Há outras coisas que ela precisa fortalecer mais, estabelecer a casa sobre a rocha, sedimentar a sua alma em prioridades eternas e mortais, para que depois, então, ela invista naquilo que ela sonha, naquilo que ela almeja. Esta calma, é uma fé, é uma autoconfiança que lhe dá a real noção de todas as coisas e não faz com que a criatura fuja, dando proporção diferente a cada desafio, a cada situação que surja ao longo da existência. Vai Vinícius continuando. Todos esses, pois, que vivem constantemente alegando que perderam a paciência, confessam involuntariamente que jamais a tiveram. E isso muitas vezes é percebido pelos demais, pelos que estão ao redor. Quando veem que a gente se exalta, nós muitas vezes não percebemos a alteração do humor, mas quem está ao redor percebe claramente. Nas microexpressões do rosto, na alteração do timbre da voz, na gesticulação excessiva e acelerada, quando não, é claro, dos machucados morais, emocionais que são feitos. Uma palavra fora de hora, num tom mais pesado do que o adequado, e depois, então, devido a esta causa infeliz, surge a consequência indispensável de ir atrás, reconciliar-se e pedir perdão. Paciência não se perde como qualquer objeto de uso ou como uma soma de dinheiro. Paciência não se carrega no bolso, não se carrega na bolsa, nem na carteira. O local onde nós vamos buscá-la é exatamente dentro de nós. É no nosso mundo mental, é no nosso desenvolvimento espiritual. Onde quer que a gente vá, o que nós temos conquistado de paciência é aquilo que nós vamos encontrar nos momentos que necessitarmos dela. Seja num leito de UTI, seja numa praia paradisíaca, onde as festas estão sendo frustradas por algo que foge do nosso controle. Os que ainda não lograram alcançá-la revelam essa falha precisamente no momento em que se exasperam, em que perdem a compostura e cometem despauterios. Ou seja, ali vem o comportamento baseado na ira, na violência, na impulsividade, ou até um clima repulsivo que afasta os outros, que cria aquele clima de espinheiro, como diz André Luiz. Quando depois o ânimo serena, o homem diz: perdi a paciência. Não perdeu coisa nenhuma. Não tenho paciência. É o que lhe compete reconhecer e confessar. Essas virtudes, elas nunca vêm sozinhas. Não dá simplesmente para a gente dizer, hoje eu vou desenvolver a paciência. Em geral, as virtudes estão atreladas umas às outras. Se, através de Vinícius, falamos muito a respeito de educação, e essa visão dele muito bela, muito prática, faz com que a gente olhe com olhos amorosos o Evangelho como a doutrina, vamos reconhecer que essa educação só pode ter como recursos, como ferramentas, os exercícios espirituais das conquistas virtuosas. E para me melhorar em uma virtude, eu tenho também já ir buscando outra. Como já falamos aqui, atrelada à paciência, vem a calma, vem a confiança, vem a fé, vem a serenidade. Talvez pareça uma bagagem muito pesada. É claro, vai parecer se a criatura pensar que ela tem que ser hoje o que ela não foi até ontem. De um dia para o outro é impossível a gente se modificar a tal ponto que hoje alguém consiga dizer: eu sou sereno, eu sou calmo. É como, talvez, aquele paradoxo. A pessoa que diz eu sou humilde é justamente aquela que talvez não seja, já que parte da premissa que o humilde nunca se considerará humilde, já que ele sabe que pode ser sempre mais detentor daquela virtude. Dizemos isso porque
Vinícius agora vai falar o seguinte: não é fácil adquirirmos certas virtudes, entre as quais se acha a paciência. A aquisição da paciência depende da aquisição de outras virtudes que lhe são correlatas, que se acham entrelaçadas com ela numa trama perfeita. A paciência, podemos dizer, é filha da humildade, irmã da fortaleza, do valor moral. Então ele nos apresenta tanto a humildade quanto a fortaleza moral, porque ele agora descortina dois horizontes em que muitas vezes nós somos abalados por esta alteração no humor, onde surge a irritação, a ansiedade ou até mesmo o desespero. Agora ele vai nos expor como que tirasse este véu da nossa maneira que tivemos até agora de nos considerarmos pacientes ou pior, impacientes. O orgulho é o seu grande inimigo. O orgulho é o grande inimigo da paciência. Olha só que interessante. Muitas vezes nós consideramos a raiva, a violência, a ira, a impulsividade, o agir sem pensar como o inimigo da paciência. E não. Ele nos aponta aqui que o orgulho é o grande inimigo. A fraqueza de espírito é outro obstáculo à conquista daquele precioso tesouro. Ninguém, é claro, quer ser considerado um espírito fraco, mas ele nos esclarece aqui o que vem ser esta fraqueza de espírito. Basta que para isso a gente comece a imaginar que todos nós temos pontos fortes e pontos fracos. Aquilo que já na mitologia grega nós conhecemos como o calcanhar de Aquiles. Aquela coisa que muitas vezes secreta, alguém nos atinge de forma que aquele ser não sabe que nos atingiu. Mas por dentro ficamos mexidos, magoados, tristes. Assim como o inverso acontece, talvez, de uma forma muito mais intensa. A fraqueza de espírito, então, é outro obstáculo à conquista daquele precioso tesouro. Todos os movimentos intempestivos, todo ato violento, toda atitude colérica são oriundos da suscetibilidade do nosso amor próprio exagerado. Essa suscetibilidade que muitas vezes nós damos o nome de melindre, mas nem sempre só o melindre, mas aquilo que faz com que a gente mensure de forma errada o nosso real valor. E aí, porque sofremos coisas pequenas, damos uma proporção gigante aqui. A seu turno, os desesperos, as aflições incontidas, os estados de alucinação, os impropérios e blasfêmias são consequências de fraqueza de ânimo ou debilidade moral. Ou seja, porque a pessoa muitas vezes foi ferida no seu orgulho, ela perde a paciência. Ali, além do orgulho ferido, que já é um ponto muito interessante para o processo de autoeducação, o orgulho é também outro ponto a análise da paciência que faltou. Por que perco a paciência com isso? Por que isso me irrita? Por que isso me tira do sério, me desestabiliza? Sempre perguntas claras, perguntas simples, mas simples, porém não rasas, muito profundas. Lembrando mais uma vez Sócrates, frase a ele atribuída: uma vida que não é refletida não merece ser vivida. É claro que ele não dizia aqui no sentido de que essa vida não deve existir, ela deve acabar. Mas é uma vida que perde o seu valor. Na riqueza que é poder viver, que é ser um ser encarnado neste momento, uma dádiva, a maior do universo, e nós não refletirmos sobre ela, sobre nós, sobre o mundo, sobre Deus, é mesmo perder tempo e perder as oportunidades que estão ao nosso alcance, em geral, de forma muito fácil. E ele segue dizendo que aí vem a fraqueza de ânimo ou a debilidade moral através de como o indivíduo, a pessoa reage. Porque ela vai reagir ali colocando para fora coisas primitivas, impulsos infelizes, ridículos, agredindo com palavras de baixo calão, com críticas nocivas, depreciativas, com desprezo, que vem talvez até velado com ironia, com sarcasmo. E só quem passa por isso sabe o quanto dói, o quanto é lamentável.
A calma e a serenidade de ânimo em todas as emergências e conjunturas difíceis da vida só podem ser conservadas mediante a fortaleza e a humildade de espírito. Então, contrário ao orgulho, a humildade. Contrário à fraqueza de espírito, à debilidade moral que faz com que a pessoa ainda haja de forma primitiva, impulsiva, irada, violenta, nós teremos a fortaleza. Uma pessoa que detém autocontrole, autodomínio, que é segura de si, sabendo que se a pessoa disse uma mentira sobre ela, que ela não é aquilo que o outro lhe diz, talvez de forma ofensiva, ela não vai se desestabilizar por causa disso. Essa pessoa sabe o que ela tem consciência. Mas se a pessoa diz a verdade, ela colhe isso como mais um insight para ela trabalhar, para ela se aperfeiçoar. E talvez o que o outro nos jogou como ofensa, ou a gente ofereceu, infelizmente, ao outro como ofensa, é até um motivo de gratidão. Porque levaríamos anos para descobrir aquele ponto que em nós está fraco e precisa ser educado. E o outro percebeu muito mais cedo do que nós algo que desde já tem condição de ser burilado, de ser transformado. É essa condição inalterável de ânimo que se denomina paciência. Ela é incontestavelmente atestado eloquente de alto padrão moral. Isso todos nós sabemos, é algo universal. A paciência é um atestado de alto padrão moral. Ela traz uma elegância ao espírito que já consegue apresentá-la como exercício conquistado, exercício entendido, trabalhado de forma avançada. A calma, diz mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo para nós, a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Vejam que a questão é muito séria, muito atual, fundamental que nós nos dediquemos um pouquinho a meditar mais sobre o assunto. Naturalmente, em épocas de calmaria, quando tudo corre ao sabor dos nossos desejos, parece que possuímos aquele preciosíssimo bem. Quando está calmo, quando se está tudo bem, estamos na zona de conforto, a paciência ela não vai ser convocada. Nós não saberemos quão temos sido pacientes. Nós não teremos ido para a guerra para saber como estamos de armas. No bom sentido, é claro, essa guerra interior em dominar as más tendências e se aperfeiçoar. Mas Vinícius resume isso muito bem na próxima frase, onde ele diz da seguinte forma: os homens, quando dormem, são todos bons e inocentes. É exatamente nas horas aflitivas, nos dias de amargura, quando suportamos o batismo de fogo, os testemunhos da encarnação de cada um, que verificamos então a inexistência da sublime virtude da paciência conosco. No mundo, observou Jesus, nosso mestre, tereis atribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Relembra aqui Vinícius, o versículo 33 do capítulo 16 do Evangelho de João. Como ele venceu, cumpre a nós outros, como discípulos, imitá-lo, vencendo também esse tipo mais perfeito que a divindade nos ofereceu, esse guia e modelo para cada um de nós. Cristo é o sublime modelo, é o grande paradigma. Não basta conhecer seus ensinamentos, é preciso praticá-los. E ainda que isso seja uma frase batida, talvez até considerada como clichê, realmente, ainda que a gente ouça a respeito do Evangelho, do caminho das virtudes, se nós não empregarmos cada uma delas em exercícios diários, nós não veremos a nossa própria transformação. Inclusive, muitas pessoas não se tocam por palavras, necessitam que outros sentidos sejam feridos, sejam afetados, para que venham então a despertar para determinado modo, no caso novo, de viver, de existir. Daqui é
daqui a necessidade de fortificarmos nosso espírito, retemperando-o nos embates cotidianos, como o ferreiro, que na forja tempera o aço até que o torne maleável e resistente, para aquela forma que hoje nós vemos naquele artefato feito de ferro, uma cadeira, uma mesa, qualquer objeto muito bem desenhado. Nós nunca podemos esquecer que antes ele precisou enfrentar o fogo numa temperatura altíssima, porque só naquela temperatura, naquele nível de transformação, é que foi possível ele se moldar, ele se modificar. A existência humana é urdida de vicissitudes e de imprevistos. Esses imprevistos nós precisamos sempre ter em conta, porque o nosso controle vai ser sempre testado. Querer ter controle de tudo será, naturalmente, o convite para a decepção certa. Como diz Emmanuel, a desilusão é a visita da verdade. É um desiludir-se permanente, considerando que quase nada está sob o nosso controle. Basta a gente olhar para o nosso próprio corpo, as doenças que surgem quando menos esperamos, as alterações orgânicas, enfim, a própria mentalidade nossa que dá trabalho desvencilhar de certos pensamentos, pensamentos repetitivos, renitentes, intrusivos, para então tomar a disciplina, as rédeas mentais e determinarmos o nosso futuro sem colocarmos a culpa no destino. Tais são as condições que havemos de suportar como consequências do nosso passado. A cada dia a sua aflição. Relembra ele aqui o versículo 34 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Reza o Evangelho em sua empolgante sabedoria. Portanto, cumpre nos tornemos fortes para vencermos. Vencermos sempre, vencermos com Jesus. Fomos dotados dos predicados para isso. Tudo o que eu faço, asseverou o Mestre, vós também podeis fazer. Ele lembra aqui João, capítulo 14, versículo 12. Se nos é dado realizar os feitos maravilhosos do Cristo de Deus, por que permanecermos neste estado de miserabilidade moral? Buscarmos desenvolver a paciência não é aquele falso entendimento, aquela falácia de que vão vir testes em que vamos apresentar impaciência. Que a gente não pode pedir paciência a Deus porque então vamos ser deparados com coisas que nos irritem, nos frustrem, nos desesperem. Não é bem assim. É mesmo ver todas as coisas de uma forma nova. Talvez até aquilo mesmo que a gente já passa ao longo do dia, especialmente nas relações, o que mais que eu posso ceder, onde mais eu posso renunciar, o que eu posso estar reconhecendo que são os espíritos, é Deus que agora vai agir onde eu mais não consigo ter ação, atitude, interferência. Simplesmente porque temos descurado a obra de nossa educação. A educação do espírito é o problema universal. A obra da salvação é obra de educação. Nunca será demais afirmar essa tese. A religião que o momento atual da humanidade reclama é aquela que apela para a educação. Nunca podemos nos esquecer disso quando estamos estudando as obras de Vinícius. A religião que o momento atual da humanidade reclama é aquela que apela para a educação sobre todos os seus aspectos. É a religião da educação física, da educação intelectual, da educação cívica, da educação mental, da educação moral. É muito maior o conceito de educação que nós conhecíamos até aqui. Muito mais. É para lá do arete dos gregos, a excelência, a paideia ali, o paidós, o desenvolvimento para que aquele ser seja elemento de soma, onde quer que ele esteja, na família, no lar, no círculo de amigos, como trabalhador da casa espírita, se ele assim for, adepto de qualquer religião que ele siga, perante a filosofia, perante a ciência, nas vocações do mundo, como bom profissional, mas também no plano espiritual, quando for chamados de volta à nossa pátria verdadeira,
onde quer que a gente esteja, aquela excelência vai nos acompanhar, vai seguir conosco. E o ser, porque ele busca excelência, ele não se diz perfeito. Ele só tem em mente que deve ser cada vez melhor, cada vez para o alto. Sempre ascendes, sempre. A fé que há de salvar o mundo é aquela que resulta então desta sentença: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Finaliza então Vinícius falando a respeito do versículo 48 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus. Ali em pleno Sermão da Montanha, ele nos lembrando onde devemos buscar nossas ligações. No Pai que é perfeito. Ele que nos criou e nos sustenta. A alma precisa de tempo. Temos que considerar isso. A paciência se desenvolve porque precisa de tempo e precisa das experiências, para que quando buscarmos o nosso tesouro interior, a encontremos no estoque adequado, que já temos adquirido ali pelo desenvolvimento dos nossos exercícios de virtude. Autoeducação, Evangelho e doutrina, é a visão de Vinícius, sempre nos ajudando a ligarmos cada vez mais com Jesus e a espiritualidade. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.